Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa o cobriu como uma sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados. Caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou e tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, temos hoje o texto da Transfiguração. Um texto muito bonito, onde Jesus sobe a montanha com 3 discípulos, Pedro, Tiago e o irmão de Tiago, João. Os 3 discípulos sobem a montanha com Jesus, a alta montanha, como o texto diz. E aqui nós percebemos algumas características. Primeiro, que Jesus leva consigo apenas 3 discípulos, mostrando que o processo no grupo de Jesus é por etapas, e esses estão mais próximos ou mais íntimos daquilo que será revelado neste momento. Segundo, a montanha também tem a mensagem do local onde Moisés subia para conversar com Deus. No Antigo Testamento nós temos Moisés subindo a montanha para dialogar com Deus. Jesus leva seus discípulos para a montanha, para o alto da montanha, um profundo momento de oração, que Jesus está no momento de espiritualidade, e onde vai se transfigurar. A palavra nos remete a uma mudança de forma, ir além da figura humana e revelando ali, naquele momento, a divindade por trás da pessoa de Jesus, onde os personagens Moisés e Elias vão estar aparecendo dentro desta cena. Moisés é o grande personagem ligado à lei, e Elias é o grande nome ligado ao profetismo. Jesus está em continuidade com a lei e os profetas. Com Jesus não há um rompimento com o Antigo Testamento, mas sim uma continuidade. O brilho do rosto de Jesus não diz nada sobre os outros 2 personagens, mostrando que o brilho de Jesus é maior do que Moisés e Elias juntos. Nesse momento da transfiguração, nós temos então a confirmação de toda a caminhada de Jesus, desde o batismo, toda a caminhada de Jesus, e também uma antecipação de sua ressurreição. Nesse momento tão profundo de espiritualidade, as palavras na boca de Pedro vão revelar a tentação de ficar naquele momento, assim como é tão bom ficar em certos momentos de espiritualidade profunda. Além dessa sensação de querer ficar ali, também temos em Pedro um certo autoritarismo. Vou fazer, ele chama no campo pessoal, 3 tendas. E aqui as tendas têm também esse sentido de tentar conter o mistério, como se Pedro quisesse não apenas não sair deste momento de espiritualidade, mas também ter posse ou poder sobre ele, como se pudesse controlar aquilo que está ocorrendo. Neste momento em que Pedro está falando, o texto nos diz que há uma nuvem luminosa e sombra sobre eles, e se escuta uma voz: ouçam o que ele diz. Aqui é importante frisar: este é meu filho amado, em quem encontro o meu agrado. Ouçam o que ele diz. Jesus é o Filho de Deus e é preciso, então, ouvi-lo. O discípulo é aquele que ouve o Senhor e deve sempre ouvir em todas as circunstâncias. E diante dessa cena, eles ficam com muito medo e se prostram. Jesus vai os tocá-los e dizerem: levanta-te, não tenha medo. Com Jesus não é preciso ter medo. E o toque de Jesus é um toque de cura. A mesma cura que ele produz na vida de tantas pessoas, que ele produziu na vida de tantos doentes. O toque de Jesus é um toque de restauração, de confiança, de amor. E assim eles não veem mais ninguém na cena, pois Jesus é a principal personagem da cena. Jesus é o centro de nossa fé, que está em conformidade com a lei e com os profetas. E Jesus vai descer a montanha com seus discípulos. Então é importante notarmos aqui alguns pontos. Primeiro, que eles sobem a montanha com Jesus. Tem um profundo momento de espiritualidade e descem a montanha. Pedro quer ficar neste momento. Esse momento tão profundo de espiritualidade que eles vivem e que nós podemos viver ao longo da nossa vida não são os momentos para nos tirar da realidade, mas para fortalecer a nossa fé diante dos desafios que a realidade nos coloca.
Por isso, nossos retiros e momentos de espiritualidade devem ser momentos decisivos para a nossa caminhada. E não algo a ser feito a todo momento, a toda hora. É preciso entender que nós necessitamos deste alimento, assim como a nossa missa dominical é sempre o alimento de nossa fé e de nossa caminhada. Que o Senhor possa nos ajudar neste caminho, alimentando a nossa fé, sempre fortalecendo a nossa fé com seu alimento sagrado de sua vida em nosso meio. Que assim seja. Amém.